Então, boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui hoje em mais um webinário, na sequência de webinários voltados às equipes técnicas dos tribunais para o desenvolvimento para a Plataforma Digital do Poder Judiciário, a PDPJ. No último webinário, nós focamos no desenvolvimento de um back-end para a PDPJ, a partir de um projeto de referência escrito em Java. E hoje nós vamos dando continuidade, pegando o gancho do último webinário. Hoje nós vamos focar no desenvolvimento de um front-end para PDPJ. Assim como, eh, assim como o back-end, na PDPJ, o CNJ desenvolveu um projeto de referência. No caso específico do back-end, como eu havia mencionado no webinário anterior, a linguagem Java, utilizando o framework Spring Boot. Já o front-end, como eu já mencionei em outras ocasiões, no caso aqui do CNJ, a recomendação é a utilização de Angular como linguagem de programação para desenvolvimento do front-end. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam, tá? Então, para quem porventura ainda não nos conheça, meu nome é Adriano, eu sou juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Também está aqui comigo hoje o Tiago de Andrade Vieira, o diretor do Departamento de TI do CNJ. E o nosso tópico de hoje é um foco prático de hands-on, de desenvolvimento de front-end para PDPJ. Então, o que nós vamos falar? Sobre o Wikit, que é um framework que foi desenvolvido, baseado em Angular, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em cooperação com o Conselho Nacional de Justiça. E nós vamos apresentar o projeto de referência para a PDPJ, que foi desenvolvido a partir do Wikit. Nós vamos falar rapidamente sobre a questão de acessos e permissões, mas esse é um tópico que a gente já tocou no webinar anterior, então é só em passão mesmo, só para repisar. E aí nós vamos falar da estrutura dos pacotes, de uma vez que você faz o fork ou o git clone do seu projeto na sua máquina, a gente vai passar rapidamente como o projeto, da forma como ele foi sugerido, ele ficou organizado, e aí nós vamos efetivamente entrar na demonstração prática de criar uma tela utilizando esse framework, o Wikit/Angular para PDPJ. E o último tópico que a gente vai falar também já foi mencionado no webinar anterior. Se porventura não der tempo, talvez a gente nem adentre nele, que é a questão do deploy da aplicação para o ambiente da PDPJ. Então, no primeiro momento, aqui a lista de alguns links interessantes para, porventura, quem gostaria de, fora aqui do momento do nosso webinário, tirar alguma dúvida. É uma leitura, essas leituras aqui são leituras recomendadas, em particular a página de documentação da PDPJ, que é docs.pdpjjusbr, para quem tem curiosidade em se aprofundar mais no Git. Nós temos dois projetos no Git, o Wikit/o ipje.juiz, que é o projeto, digamos assim, da parte mais gráfica, do web design, dos wireframes, etc. E o projeto do Wikit propriamente dito, da biblioteca, do framework, com os arquivos em TypeScript da biblioteca. O projeto que nós vamos utilizar hoje como base para o nosso exemplo é o projeto de referência para front-ends da PDPJ. Ele se encontra no Git do CNJ, que é git.cnj.jus.br/pdpj/frontends/referência. Vocês se recordam do caminho do projeto de referência do back-end, é quase a mesma coisa, só que no caso do front-end é pdpj/frontends/referência. E qualquer dúvida, qualquer coisa, também é possível mandar um e-mail para a gente em gerênciaexecutiva-pdpj@cnjjuiz.br. Então, o projeto de referência, como eu mencionei, o de referência para front-end, né, ele é baseado no Wikit,
que é como eu mencionei, um projeto que foi desenvolvido pelo TJMT e escrito em Angular. O que ele traz de interessante é que ele funciona como um scaffolding, né? Ele já traz várias questões resolvidas, implementadas, de tal maneira que o desenvolvedor, quando for efetivamente criar um front-end, não tem que se preocupar com aquelas questões rotineiras que todo front-end precisa se preocupar, como tratar os erros, como tratar a questão visual, como é que a tela tem que estar organizada. A ideia do Wikit, né, nasceu ainda na gestão anterior aqui no CNJ, teve e tem como objetivo criar um padrão visual para as soluções de informática de front-end do Poder Judiciário. A ideia, a razão de ser do Wikit é essa, né? Partindo daqueles princípios que informam o desenvolvimento da questão gráfica, de design, de layout, de que os usuários se sentem mais confortáveis quando uma tela, quando uma página, quando um componente visual segue um certo padrão que ele já é familiarizado. Né? Então, a partir desses conceitos, o Wikit foi desenvolvido utilizando-se por debaixo dos panos do Angular Material Design, né? Do Font Awesome, que é aquela biblioteca para ícones. O Angular Material é uma biblioteca baseada no Material Design, mais voltada para o Angular, para a linguagem de programação Angular. É basicamente uma biblioteca de componentes visuais, botão, caixa de input, drop-down, tabelas, grids, enfim, todos aqueles componentes que você precisa, invariavelmente você vai se utilizar itens de menu, invariavelmente você vai se utilizar no seu front-end, eles já vêm pré-definidos nessa biblioteca. E além disso, o Wikit também utiliza bastante o Bootstrap. O Bootstrap também tem componentes visuais, mas no caso da solução do Wikit, eles utilizam o Bootstrap basicamente para a questão de organização de grids, né? Para utilizar, quando você vai, mais na frente a gente vai tocar nisso, quando você coloca as tags de div, por exemplo, dentro da sua página HTML, no projeto Angular, você pode colocar uma classe, né, um estilo, uma folha de estilo, uma classe, em que você pode indicar a partir de classes do tipo CSS, né, como você quer que aqueles divs fiquem organizados na tela. Né? Se vai ser... O Bootstrap ele trabalha com a ideia de um grid, se não me falha a memória, de 12 colunas. Então, você pode ficar brincando com essa ideia. Eu quero 3 divs com tamanho... Um div equivalendo a 3 colunas, um a 5, um a 2. Então, a gente não vai se aprofundar nisso aqui, porque não é o foco, mas quem quiser é só pesquisar aí no Google sobre o Bootstrap e aprender a utilizá-lo, é bem fácil. Então, como eu mencionei, o projeto de referência é baseado no Wikit, que por debaixo dos panos se utiliza maciçamente do Angular Material Design, do Font Awesome e do Bootstrap, e traz o projeto de referência essas vantagens que eu menciono aqui de scaffolding, né? Aí já vem com a integração pronta com o serviço de SSO da PDPJ, já vem, isso aqui já é do Wikit, já vem pré-configurado para funcionamento como PWA, né? Progressive Web Application, que são aquelas aplicações web que seguem certos padrões que permitem com que você possa, por exemplo, instalar aquele aplicativo web no seu celular ou que ele possa eventualmente funcionar em certos cenários com a conexão da internet offline. Né? Então, o Wikit já traz, obviamente que você eventualmente vai ter que desenvolver algumas questões, mas digamos assim, a parte básica do PWA já vem pré-configurada para você. Quem porventura não tiver muita familiaridade com PWA, a gente aconselha estudar um pouquinho a respeito, é bem interessante. Então, a gente traz também alguns componentes de utilização comum, como o snack bar, que é aquela funcionalidade de exibir uma pequena mensagem, um aviso na tela quando algum evento acontece, uma mensagem de erro, uma mensagem de sucesso, uma mensagem de informação,
A gente já traz no projeto o Interceptor para garantir que todas as requisições que você fizer ao back-end do projeto já vá com o Access Token do SSO embutido, né? Um Interceptor para tratar os erros que porventura advenham dessas requisições HTTP e uma estrutura sugerida de pastas. Algo importante para comentar é que tudo isto aqui é uma sugestão, né, de como escrever, de como implementar um front-end para PDPJ. Assim como eu mencionei no back-end, nada impede, nada impede que o seu front-end siga padrões distintos ou até mesmo seja escrito em linguagem distinta. Poderia ser um front-end em Vue, poderia ser um front-end em PHP, poderia ser um front-end em qualquer outra coisa. Talvez até HTML puro, se você quiser. Só com JavaScript e jQuery, por exemplo. Mas, assim como eu mencionei quando a gente estava conversando sobre o back-end, essas são as tecnologias que a equipe do CNJ possui maior familiaridade e partimos do pressuposto que, mesmo com a cooperação, mesmo com a filosofia comunitária da PDPJ, em que os tribunais brasileiros assumem para si um papel de protagonistas no desenvolvimento das soluções de informática de uso nacional, né, na plataforma de todo o Poder Judiciário, o fato é que, quando um tribunal desenvolveu uma determinada solução para a PDPJ, um módulo, um sistema, ele não, e até não se espera disso do tribunal, ele não vai ficar sustentando eternamente aquilo, né? Então, nos acordos de cooperação técnica com os tribunais, geralmente a gente coloca que o tribunal que desenvolveu determinada solução continuará dando sustentação àquela solução pelo prazo de um ano, mas eventualmente, invariavelmente, aquele sistema irá voltar para a responsabilidade direta e imediata do CNJ. Então, nesse sentido, vislumbrando e antecipando esse cenário futuro, a gente pede que, a menos que haja um bom motivo, no caso concreto, para adotar uma tecnologia diferente, siga-se tanto quanto possível os padrões que nós estamos sugerindo nesses webinários, tanto para o back-end, que eu mencionei e apresentei no mês passado, perdão, quanto hoje com o front-end. Então, o projeto de referência, o que você precisa? Você é um desenvolvedor e quer começar a fazer alguma coisa agora, nesse instante, na sua máquina, nem que seja apenas para aprender um front-end para PDPJ. Você precisa ter o Git, naturalmente, para poder interagir com o GitLab do CNJ e fazer o Git clone do projeto, né? Ainda que, porventura, você possa, em tese, entrar no GitLab, fazer o download do código-fonte, trabalhar sem utilizar o Git, é sempre recomendável, até porque, invariavelmente, quando você for trabalhar em equipe, essa será uma ferramenta imprescindível. Para rodar o Angular, você precisa do Node.js, pré-requisito básico da tecnologia, e uma vez instalado o Node.js na sua máquina, você vai instalar o Angular propriamente dito, e em particular o Angular CLI, né, que é o Command Line Interface do Angular, para que você possa executar os comandos básicos no seu projeto. Então, você precisa ter o Git, não é absolutamente imprescindível, mas é extremamente recomendável. O Node é imprescindível e, obviamente, estamos falando de um projeto de Angular, você precisa ter o Angular instalado na sua máquina e um IDE de sua preferência. Eu, particularmente, gosto muito do VS Code, outros colegas trabalham com Sublime, e mais a rigor você pode trabalhar com qualquer coisa, até com Notepad++, por exemplo, alguns colegas usam, então é a sua preferência. Então, primeiro, se você, porventura, não tem ainda credencial no GitLab do CNJ, é só pedir no e-mail que está aqui na tela, cadastro de usuários pj@cnj.jus.br, a gente lhe fornece. Qualquer desenvolvedor de qualquer tribunal brasileiro, quer seja terceirizado, servidor efetivo, comissionado, todos eles têm. Se o e-mail terminou com JusBR, nem se preocupe, você vai ter o seu cadastro aprovado, você vai ter acesso. E se você tiver acesso ao GitLab do CNJ, você já tem acesso automaticamente ao projeto de referência naquele endereço que eu mencionei.
barra PDPJ, barra frontends, barra referência. Então, vamos começar a mostrar efetivamente o projeto de referência. Deixa eu ver aqui. GitLab do CNJ, PDPJ, barra frontends, barra referência. Então, como eu mencionei, se você já tem conta no GitLab, automaticamente você vai ter acesso a esse projeto. Não precisa de uma permissão extra, não precisa. Então, o natural seria você pegar aqui a informação de como clonar o projeto, vir aqui, eu uso o Windows, então eu utilizo o Git Bash do Windows, mas a rigor os comandos são os mesmos para o Linux. Então você faria git clone a URL, o endereço, né, o caminho do projeto de referência e o nome do seu projeto. Como esse é um projeto Angular, para quem já conhece o Angular sabe disso, você precisa, após você ter feito o clone da aplicação do projeto, você precisa instalar as dependências do seu projeto Angular. Assim como no projeto Java, você tem lá as configurações do Maven e invariavelmente você vai precisar baixar as dependências, que às vezes demora muito, né? Se você começou um projeto do zero, acabou de instalar o Java, acabou de instalar o Maven, a primeira vez baixa e demora muita coisa. Quando você está com o projeto Angular, a mesma coisa, ele tem você precisa, utilizando uma ferramenta do Node chamada npm, que é um gerenciador de dependências e de bibliotecas e pacotes do Node, você precisa instalar, fazer um npm install na linha de comando dentro daquela pasta em que você acabou de clonar o projeto. Isso demora muito, né? Eu tentei fazer isso aqui antes do webinário e eu percebi que ia demorar muito para fazer ao vivo. Então, eu já deixei aqui o projeto clonado com a pasta Node Modules toda baixada. Então, vocês passam por onde, imaginem que eu já dei o git clone e depois de ter dado o git clone no projeto, eu vim aqui na linha de comando e executei o comando npm install. Então, são esses dois passos básicos para você ter o projeto apto a rodar, a subir na sua máquina. Você faz o git clone, executa o npm install, que basicamente o que ele faz é criar essa pasta node modules para você com todos. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né, Thiago? Thiago? Perdão, doutor Adriano, pode repetir? Você está conseguindo ver a minha tela? Estou vendo a tela do GitLab, do browser. Ah, perdão. Então eu vi. Deveria estar mostrando. Deveria ter mostrado minha tela inteira. Só um instantinho. Vou parar de compartilhar e recompartilhar minha tela inteira. Por isso que as pessoas estavam se confundindo, né? Vocês estão vendo agora tudo? Minha Eu tela? tô vendo seu Windows Explorer agora. Perfeito. Então, como eu estava falando, a rigor, para iniciar, você viria, executaria o Git na sua máquina, né? Como eu disse, eu uso o Git Bash Windows. Então, seria git clone e aquele endereço que eu copiei lá do GitLab, né? Se você quiser saber, pode colocar um nome qualquer do seu projeto. Como eu havia falado, eu não vou executar aqui o git clone, nem o npm install, que seria o passo seguinte, seria executar esse comando aqui, npm install, porque esse procedimento de instalar as dependências de um projeto Angular, do caso do nosso projeto de referência, demora muito. Então, para agilizar aqui na apresentação, eu já deixei na minha máquina o projeto de referência baixado com as dependências instaladas, certo? Então, eu vou abrir o projeto aqui no VS Code. Estão todos vendo, né? Perfeito. Então,
como é que o projeto ele já vem organizado? Boa parte desses arquivos que vocês estão vendo já existiriam, ainda que vocês estivessem trabalhando com um projeto Angular cru. Você acabou de pegar um projeto Angular, não sabe nem o que é o Ikit, criou um projeto Angular. Vários desses arquivos já estariam existentes. Eu acho que talvez não faça muito sentido eu explicar um a um dos arquivos que estão aqui, na medida que a gente parte do pressuposto que quem vai trabalhar com o desenvolvimento de front-end para PDPJ conhece de Angular. Ainda que seja o básico, mas se você não tem um conhecimento de Angular, você vai ter bastante dificuldade. Vai ter dificuldade na utilização do desenvolvimento de um projeto para o front-end da PDPJ, porque ele é todo em Angular, né? Ainda que você tenha uma bagagem anterior, o Angular das linguagens de programação de front-end é umas que tem uma curva de aprendizagem maior, comparada com o React ou com o Vue, por exemplo. Apesar de que eu particularmente gosto muito do Angular, né? Então, você tem aqui alguns arquivos na pasta raiz. Eu não vou passar por todos, mas um que eu sempre recomendo que se dê uma olhadinha é o README do projeto. No README do projeto de referência, a gente tenta descrever um pouco do que eu estou falando aqui, explicando para os usuários que estejam lendo o que é o projeto, onde é que você tem que mexer, o que é feito. Eu tento dar aqui um overview, né, no projeto. Então, mesmo que porventura você não tenha assistido o webinário, ou assistiu e nem se lembra mais direito, você dá uma olhadinha de novo aqui no README e já tem algumas dicas interessantes sobre a organização do projeto. Tem vários arquivos aqui que dizem respeito ao próprio Angular, o package.json com as dependências da aplicação, o TS-lint e o tsconfig com as configurações do TypeScript que está sendo utilizado, que a sua ideia vai utilizar, né? O Dockerfile para gerar efetivamente uma imagem Docker que vai ser colocada no nosso cluster Kubernetes da PDPJ. Você não precisa mexer em nada disso, nem no read, nem no test, nenhum desses arquivos que eu falei até agora, você não precisa mexer em nada, só para saber que existe mesmo. Então, nós temos aqui a pasta Kubernetes, que é a pasta com vários arquivos de configuração de como esse aplicativo, de como essa aplicação vai ficar lá no cluster Kubernetes da PDPJ. A rigor, vocês não precisam mexer nisso. Quem estiver trabalhando no projeto, o mentor técnico do CNJ é responsável pela configuração ou por mexer em alguma coisa nesses arquivos. Para não dizer que você não precisa mexer em absolutamente nada, se você quiser se antecipar, você pode substituir, onde tiver a string app-name, você pode colocar o nome do seu projeto. É uma sugestão que eu dou, vocês procuram um pouco app-name no projeto, e onde tiver isso, app-name, vocês podem colocar o nome do seu projeto. Sei lá, mandado de prisão, nome do meu sistema, etc. Né? É uma forma de você achar rapidamente os pontos do código que a gente colocou só aquele placeholder para você substituir. Né? Mas tirando isso, tirando o nome do projeto que você pode substituir a appname por o nome do seu projeto nesses arquivos da pasta Kubernetes, não precisa mexer em nada aqui. Você tem a pasta Nginx também, Nginx, também não é necessário mexer em nada. Tem apenas aqui um arquivo de configuração que vai ser utilizado pelo Dockerfile para substituir o arquivo de configuração padrão que vem na imagem do Nginx. Para que isso? O Angular, por padrão, utiliza na navegação das rotas aquela estratégia de hashtag. Então, você deve ter reparado isso em várias aplicações. Você tem lá o URL da aplicação, /hashtag, e aí vem a rota da sua aplicação, o path daquela página. Se você não quiser utilizar essa estratégia de hashtag, e no projeto de referência, por padrão, ele não utiliza, você precisa fazer algumas configurações básicas no servidor de aplicação web que está provendo aquele aplicativo, aquele SPA, aquele Single Page Application, que é o caso aqui de um projeto utilizando o Ikit.
O que é um single page application? O produto final de todo esse projeto aqui, que tem um monte de arquivo em TypeScript, em JavaScript, em CSS, em SCSS, etc. Tudo isso, no fim das contas, vai se tornar um arquivo index.html, com um monte de arquivos, alguns arquivos, um arquivo JavaScript com todo o seu conteúdo ali, um arquivo CSS com todo o conteúdo de folha de estilo aí, ou seja, só HTML com JavaScript e CSS puro, né? E isso faz com que, na prática, se você colocar lá barra, um outro caminho, um outro path qualquer, ele não vai encontrar o seu servidor web. Porque não existe, só existe um arquivo, index.html. Daí a necessidade de utilizar a estratégia da hashtag rota. Porque aí se você coloca barra hashtag, então você está dizendo acesse a página index.html ou index. Qualquer coisa, né, a página root do seu servidor de aplicação, e daí você passa um fragmento que o JavaScript que foi montado pelo transpilador do Angular vai interpretar e fazer o roteamento adequado. Só que isso não é tão, digamos assim, existe quem não acha interessante, né? No projeto de referência, nós resolvemos utilizar uma estratégia de path location, então sem a hashtag, né? Mas para isso você precisa dessa pequena configuração no NGX para que isso funcione. Você não precisa mexer em nada, isso já vem pré-configurado. Está aqui o arquivo, no Dockerfile ele já faz a cópia desse arquivo para o canto certo, e na configuração do módulo principal da sua aplicação, já tem a configuração para utilizar essa estratégia, de tal maneira que todas as rotas vão ser rotas normais, como vocês estão acostumados, o URL do seu servidor barra um caminho qualquer, né, sem a hashtag lá. Então, você tem a pasta source, que é a pasta principal, onde você vai ter um conjunto de arquivos do projeto. O principal deles, para vocês que tenham que efetivamente mexer em alguma coisa, é o index.html, onde você vai mudar o título da sua aplicação. Eu coloquei aqui app name, você coloca o que você quiser. O resto do index.html, em tese, você não precisa mexer. E o arquivo styles, o styles.scss, que vem com o conjunto padrão de estilos que vão se aplicar a todo o seu projeto. Como vocês sabem, os componentes visuais do Angular, eles trabalham sempre com 3 arquivos por componente. Um arquivo com HTML, um arquivo com o back-end da tela, digamos assim, com código TypeScript, e um arquivo com a folha de estilo CSS ou SCSS, né? De tal maneira que essa folha de estilo só se aplica, como regra geral, para aquele componente. Se coloca lá qualquer coisa, ele se aplica só para aquele componente. Se você quiser que um determinado estilo seja aplicado em toda a sua aplicação, em qualquer componente, né, você vai colocar esse seu CSS dentro desse arquivo, styles.scss, ou no seu componente você utiliza a annotation ngdip para dizer que você quer que ele sobrescreva o comportamento, ou, da forma mais intuitiva, no seu componente, na declaração dele, você pode colocar que a encapsulação daquele componente é none, e aí ele vai aplicar o seu CSS em todo o seu projeto. Na prática, é melhor você simplesmente vir aqui nesse styles, que é o estilo global, e colocar o que você quiser aqui. Faz mais sentido, e deixando a folha de estilo do componente só com estilos para aquele componente. Então, o arquivo index, o arquivo styles, os demais arquivos não são relevantes para o desenvolvedor que vai criar alguma tela negocial nova, né? Nós temos aqui o manifest.json e o ngsw config.json, que é do PWA, também não precisa mexer nisso. Essa pasta build vem com, do Ikit, ele vem com informações de ambiente, se está em produção ou não.
a pasta Assets, onde ficam os arquivos estáticos da sua aplicação. Imagens, JavaScript, ícones, esses arquivos que têm que ser providos, entregues, né, pelo servidor de aplicação, como eles estão, sem nenhum tipo de transpilação, sem nenhum tipo de nada, é só uma imagem, é só um ícone que você quer que esteja à disposição da sua aplicação web, você coloca aqui em Assets, né? Então, basicamente, você tem aqui algumas imagens utilizadas pela aplicação, alguns ícones utilizados pela aplicação e, o mais importante, os arquivos de configuração de ambiente da sua aplicação. O principal é esse aqui, o env.json, onde você vai colocar as variáveis de ambiente da sua aplicação para que ele possa funcionar a depender de estar da sua máquina ou no ambiente de homologação ou de produção da PDPJ. Já já a gente volta aqui para esse arquivo. E a pasta app, onde fica o código propriamente dito, né, os componentes propriamente dito. Como é que a gente organiza? Todo projeto Angular possui um componente principal que eles chamam de app component e um módulo principal que eles chamam de app module. O Angular ele trabalha com o conceito de módulo, o ng module. Estou pronunciando aqui no nosso inglês portuguesificado, né? Na prática, como você vai organizar o seu projeto em termos de módulo depende muito das necessidades negociais do seu projeto. Tem projeto que precisa ser um módulo, um único módulo, além do módulo principal. Geralmente, eu particularmente prefiro sempre deixar separado o módulo principal, o app module, né, e o módulo com a parte negocial da sua aplicação separados, mas você poderia ter uma aplicação com um módulo só. Se a aplicação começar a crescer, aí você começa a dividir em módulos. E um módulo, ele pode ter uma ou mais telas. Pode ter quantas telas você quiser. Todas as telas no Angular são componentes, né? São components. Sendo que, geralmente, a gente faz uma distinção entre os componentes de tela, propriamente dito, os componentes presentacionais, que vão ter uma inteligência por trás, que vão fazer chamada, vão se utilizar de services que fazem chamada ao back-end e vão guardar, de repente, até algum estado, não sei. Eles geralmente se chamam isso de Smart Component, que é a tela de um componente de tela. E você teria, em contraponto, os Dumb Components, que seriam aqueles componentes meramente visuais, sem nenhum tipo de inteligência ou regra negocial ou estado. Geralmente são componentes como um único botão ou um conjunto pequeno de um input com um botão e uma label que você utiliza repetidas vezes ao longo da sua aplicação. Então, você cria aquele único componente visual e reutiliza ele em outras telas. Geralmente, esses componentes burros, entre aspas, recebem as informações que eles precisam trabalhar utilizando aquela annotation do Angular @input para receber o dado, né, que ele vai trabalhar. Então, nós temos aqui o componente, o módulo principal, que é o app module. Aqui ele já vem com todas as declarações que a sua aplicação precisa para funcionar, né? A rigor, a menos que você queira customizar esse comportamento que eu vou descrever hoje aqui do projeto, você não precisa modificar nada. Aqui eu explico longamente sobre aquela questão que eu mencionei da estratégia de hashtag versus a estratégia do path location. Para quem, porventura, fique na dúvida, pode reler isso aqui, essa explicação. Basicamente, aqui nesse arquivo, nesse app module, você define alguns comportamentos gerais da sua aplicação. Então, por exemplo, aqui eu já defino os dois interceptors que a aplicação vai utilizar, que é o token interceptor para incluir o bearer token, né, o access token fornecido pelo SSO nas requisições ao back-end, para aquelas requisições que requerem autenticação. O HTTP Error Interceptor, para tratar de forma global os erros que estejam vindo do back-end. Já define o locale, né, como PTBR.
e já inicializa a questão do keycloak, utilizando esse keycloak service aqui. Então, é basicamente isso que o app module faz, ele já define esses comportamentos por padrão, né? Além do todo módulo, inclusive o módulo principal, que é o app module, possui um routing module respectivo, né? O routing module, ele define o roteamento daquele módulo. Para o app module, é o roteamento principal, digamos assim, do seu projeto. Então, para cada submódulo, digamos assim, você vai ter uma rota, né? E as rotas filhas ficam definidas em cada um dos módulos. Então, aqui nesse caso de exemplo, que já vem como exemplo no projeto de referência de front-end para PDPJ, a gente criou um módulo de teleconsulta, um módulo simplório, simples, bem sucinto. Então, a gente definiu que se o usuário tentar acessar a aplicação pelo PF vazio, que é acessando a raiz da sua aplicação, ele vai redirecionar para a tela consulta, e aqui em tela consulta ele vai importar o módulo tela consulta. E dentro do módulo tela consulta vai ter um routing módulo respectivo que define as rotas para aquele módulo. Inclusive, se você quiser, você pode cascatear rotas. Que mais? Aqui então você tem o módulo principal e o componente principal, o app component.html. Como eu mencionei, todo componente no Angular possui três arquivos. Ele sempre separa em três. O arquivo, o HTML, né, definindo como vai ser a apresentação visual daquele componente. O back-end daquele HTML, que é o código TypeScript, que vai, enfim, preencher, por exemplo, as propriedades que vão ser utilizadas para exibir informações do HTML, e a folha de estilo que define o CSS do seu componente. Então, para o componente principal da aplicação, a mesma coisa. Ele tem um app component.html, um app component.scss e um app component.ts. Esse SCSS, esse S aí vem de SASE. SASE, CSS. SASE é um jargão, né? Não é um jargão, é uma gíria, que é tipo animado ou coisas do gênero, né? Quem entender de inglês melhor do que eu vai saber melhor. SASE, CSS, então ele vem do SAS, S-A-S-S, que é um pré-compilador para CSS, que basicamente cria uma sintaxe, digamos assim, mais avançada para você poder utilizar o CSS. Para quem conhece CSS sabe que ele tem algumas limitações, né? Às vezes os arquivos de definição de folha de estilo podem ficar bastante confusos, a depender da complexidade do componente visual. E com o size, você consegue criar variáveis, reaproveitar trechos de valores, enfim, tem bastante coisa, consegue indentar, alinhar para ficar visualmente mais claro que uma classe é filha da outra, enfim. É, então, o Angular, por padrão, utiliza esse SAS, né? Então, o SCSS vem do SAS, e nele você pode colocar CSS comum, porque o SCSS é uma super classe, digamos assim, que engloba todo o CSS válido, é um SCSS válido também. Então, se você não souber as sintaxes específicas do SCSS, você pode simplesmente usar CSS clássico e vai funcionar, né? Mas se você quiser fazer proveito do que tem de novo no SSS, você também pode. Então, no App Component.html vem a definição do layout principal da sua aplicação, né? Lembre, lá no index.html, ele define algumas questões, mas na prática ele vai ser substituído pelo que consta no app component.html. E aqui a gente utiliza o layout do wikit. O wikit já vem com uma diretiva, né, uma tag, o wikit layout, onde você só utiliza esse tela, né? Dentro desse wikit layout, quem não conhece o wikit, a gente vai ver daqui a pouco como é que fica a tela. Ele tem
algumas subdivisões onde você pode colocar querendo informações extras. Aqui ele coloca o layout header user info, layout nave menu extras, header notification, system info. Você pode definir aqui o que você quer desses itens mostrar ou não. Né? Eu não vou entrar em detalhes porque na documentação do Wiki explica bem isso daí. Como regra geral, eu prefiro não deixar mostrando nada, eu prefiro começar do simples e depois, se necessário for, ir adicionando os itens, né? Por isso que, por padrão, eu coloquei aqui tudo como false, mas se você quiser ver como é que fica, você coloca tudo como true e vê como é que fica a tela. Mas o principal daqui é o menu. Né? Os itens do menu principal da sua aplicação ficam nesse App Component HTML, nesse div layout nav menu. Nesse caso de exemplo, nosso projetinho aqui de exemplo, eu tenho apenas um único item de menu que eu chamei de consulta para a tela de consulta. Uma rota, quando você clicar, ele vai para a rota de tela de consulta. No appcomponent.ts, que é o back-end da tela principal, basicamente o que ele faz é tratar as questões do PWA, né? Que só faz sentido se tiver em produção ou num ambiente rodando HTTPS, ele não roda localmente, né? E ele faz o redirect da rota inicial, né? Aqui ele faz o redirect para a tela de consulta, mas se você quiser, você pode colocar um código mais complexo. A rigor, esse trecho aqui ele seria desnecessário por causa daquela configuração lá no routing module config, né? No app routing module. Porém, caso você tenha uma lógica de navegação inicial mais complexa, a depender do perfil, a depender das permissões, etc., você pode colocar aqui. Dito isso, nós organizamos o projeto de referência como sugestão de organização das pastas divididos em interceptors, models, módulos, services e shared. Né? Os interceptors só temos 2 por padrão, nesse modo, você pode colocar outros, obviamente, que é o interceptor que trata as mensagens de erro vindas do back-end, o interceptor que adiciona em toda requisição feita ao back-end o cabeçalho authorization com o token que vem do Keycloak e que o content type vai ser application JSON. Em models, você coloca as suas entidades, digamos assim, né, aquelas classes com vários campos que representam um DTO que está vindo do back-end. Por exemplo, aqui eu tenho o User Info Model com os campos vindos do Keycloak. Nos módulos, você coloca efetivamente as suas telas, né, as páginas do seu sistema. Em services, você vai ter classes que são de uso comum dos módulos, né, todas service recomenda-se que venham anotadas com o @injectable provided in root, para que você não tenha que ficar, por exemplo, importando e exportando essas classes no módulo compartilhado, né? Então, você criou uma service e colocou esse injectable, ele por padrão, ele já vai estar disponível para toda esse valor específico de provided in root, né? Ele já vai estar disponível para toda a sua aplicação. Então, nós já vem por padrão nesse projeto de referência como sugestão o aviso service, que utiliza um objeto do Material Design, um componente do Material Design chamado Mat Snack Bar, que é para mostrar pequenos avisos na tela, aviso de erro, aviso de sucesso, etc. Aqui, se vocês quiserem personalizar, fica a gosto do freguês, né? O Consulta Service, a gente vai voltar nele já já, que é onde a gente vai implementar aqui um exemplo de consulta. O Env Service, que efetivamente pega aquele arquivo de env.js e transforma em informações à disposição das classes. O Keycloak Service, que faz a conexão com o Keycloak, redireciona para a tela de login do Keycloak e quando volta com as informações da tela de login, grava isso numa variável que vai ficar à disposição
do restante do projeto, e o Spinner Service, que é um spinner extra que você pode utilizar além do spinner padrão do Wikit, caso você queira bloquear a tela inteira, que o spinner do Wikit, ele fica rodando, a gente vai ver isso, na parte superior da tela, mas se você quiser bloquear a tela inteira, você pode utilizar esse spinner extra aqui que a gente colocou no projeto. Só um bônus. Adriano, Pois não. aproveitar aqui que a gente tem uma pergunta aqui do Renan Moura, acho que tem Ah, relação com o tópico apresentado. Ele pergunta como é que fica o interceptador do token de acesso ao back-end e como ele fica armazenado para acesso ao front-end. Então, tem a ver com essa service de segurança que o senhor demonstrou e o próprio interceptador. Então, se puder falar um pouquinho como é que ele acessar pelo front-end, a partir da necessidade dele, as informações que vêm do SSO, do token em si, disso que foi setado, e como é que o interceptador trata disso, exemplifica. tá. Esses interceptors, né, como eu mencionei, o que eles fazem? Ambos os dois, né, implementam a interface HTTP Interceptor do Angular, né? Então, todos os dois são interceptors de requisições HTTP. Um se responsabiliza pelas requisições que estão sendo feitas ao back-end e o outro se responsabiliza pelo retorno dessas requisições na hipótese de acontecer algum erro, alguma exceção. Então, o token interceptor, o que vai acontecer? Uma vez que você esteja logado, uma vez que você já tenha, portanto, um Access Token à disposição ali da sua aplicação, quando o usuário clicar, executar alguma ação, que por debaixo dos panos, você como desenvolvedor escreveu um código que chama, que faz uma requisição ao back-end do seu sistema, da sua aplicação, faz uma requisição HTTP ao seu back-end, nesse momento entra o HTTP Interceptor do Angular. E aí o que ele faz? Como vocês estão vendo aqui no código, uma vez, se você não tiver logado, ele simplesmente passa para frente, né? Mas se você tiver logado, ele cria um clone da requisição que está sendo feita, com a diferença de ter tudo que ele já tinha, além de ter, eu estou adicionando, portanto, o cabeçalho HTTP Authorization com o Better Token, que é o Better espaço Access Token do Keycloak. Para quê? Para que aquela requisição que está sendo feita ao seu back-end, e eu estou partindo do pressuposto que esse back-end, ele, que o seu back-end, ele está na PDPJ, ou até pode não estar, mas que está integrado ao SSO da PDPJ, então ele compartilha com o front-end o mesmo mecanismo de autenticação, né, de tal maneira que ele espera do seu back-end que a requisição que está sendo feita chegue com um constante do cabeçalho authorization, né, esse access token válido, ainda não expirado, emitido pelo SSO. Então, esse interceptor garante que todas as requisições que estão saindo do seu front-end já vão com essa informação, né, que o back-end espera. Naturalmente, você poderia, no seu service, fazer isso manualmente, né? Antes de fazer a chamada HTTP, você poderia incluir esse cabeçalho lá na requisição propriamente, né? Em todas as requisições que você fizesse, mas isso não faz muito sentido porque ficaria muito repetitivo, né? Uma aplicação iria crescer muito e uma quantidade de código repetido desnecessariamente, daí a um interceptor que, de forma transparente, garante que qualquer requisição HTTP que você fizer ao seu back-end já vai com esse SSO, com esse Access Token emitido pelo SSO no cabeçalho HTTP. E, via transversa, como eu mencionei, a gente tem um interceptor que verifica que ele pega, né, dá um catch error, né, se eventualmente o seu back-end retornar um código diferente de 200, ele cai aqui nesse interceptor. E aí você faz o tratamento
o que a gente sugere aqui um tratamento específico, você pode customizar se quiser, para aqueles erros mais comuns. Se o código for 0, se for 400, se for 401, etc, 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 e exibe uma mensagem customizada para o usuário. Não sei se eu consegui responder bem. Respondeu sim, ele só complementou perguntando onde o token fica armazenado, se ele fica em local storage ou se ele vai em cookie. Eu confesso que eu não me recordo agora de cabeça como é que que o SSO trabalha nesse particular, mas eu tenho a vaga impressão que ele fica no local storage. É o Eu tipo estava de até dúvida. complementando aqui, eu estava até complementando, dando uma olhada na documentação, a gente usa um security service que injeta as bibliotecas do próprio Keycloak, e o Keycloak usa o mecanismo de tentar armazenar em local storage se estiver disponível, e se não, ele usa o mecanismo do cookie. Perfeito. Então, acho que está respondido, né? Vamos continuando aqui na apresentação. E qualquer dúvida, pessoal, pode ir colocando aí. O Tiago está tentando responder e a gente vai respondendo também ao longo, se for necessário, ou ao final, se puder esperar, né? Então, nós temos aqui os interceptos, como eu mencionei, os módulos com as suas telas, os services, que são onde você vai colocar boa parte das regras negociais, e mas principalmente as requisições ao seu back-end, né? E o módulo compartilhado, que é o shared module, onde você... Porque, assim, no Angular, ele utiliza um mecanismo de encapsulamento muito forte. Então, para você ter acesso a alguma diretiva, a algum componente, a algum pipe, a algum módulo, em um determinado módulo, você precisa importá-lo. Né? Só que tem um detalhe: quando você importa um módulo, você ganha visibilidade a todos os componentes, pipes, diretivas e módulos que aquele módulo que você importou declara ou exporta. Então, quando você tem um conjunto de módulos, né, de componentes, diretivas ou pipes, que você sabe de antemão que vai utilizar largamente nos diversos módulos, o mais recomendável é que você crie um único módulo compartilhado, que a gente chamou aqui de shared módulo, né? E dentro dele você importe tudo que você quer exportar, declara o que você tiver que declarar e exporta aqueles módulos que você importou, né? Com isso, quando você for lá, por exemplo, no módulo de tela de consulta, você vai ter lá um import shared module. Pronto, acabou. Você não precisa importar tudo aquilo, todos aqueles componentes visuais, porque cada um dos componentes visuais do Material Design, por exemplo, é um módulo diferente. Tem o Mat Table, o Mat List, o Mat isso, o Mat aquilo, né? Então, para você não ter que repetir essa lista enorme de imports, né? Você simplesmente coloca tudo isso dentro de um módulo compartilhado e dá o import só nesse shared module, alguns chamam de common module, etc. Né? Aí em shared module, a gente basicamente importou e exportou um conjunto de módulos do Angular Material e alguns componentes visuais que foram criados para esse projeto, o Snack Messenger e o Spinner. Né? O Snack é aquela de avisos e o Spinner para bloquear a tela em caso de chamadas que demoram. Né? Tá faltando. E você também pode colocar aqui na pasta Shared as diretivas e pipes que porventura você queira que o seu projeto possua. Né? As diretivas e pipes em comum do seu projeto. Então, vamos começar, vamos fazer aqui rapidamente um exemplo de tela de consulta, utilizando, é, utilizando uma API pública dos Correios que lista o endereço das pessoas. Né? Então, vamos lá na nossa tela de consulta. Temos aqui a tela de consulta.html.
Eu vou executar o aplicativo para a gente ver ele no browser. Porém, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, como no nosso projeto de referência, ele por padrão, ele já vem integrado ao SSO e já vem, portanto, exigindo que para você acessar a tela inicial, você precisa estar logado no SSO. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é configurar o SSO nas variáveis de ambiente do seu projeto, no env.js. Aqui eu estou apontando para o SSO de homologação do CNJ, mas você poderia, por exemplo, ter instalado o Keycloak localmente e apontar para localhost, caso você não queira depender de um serviço do CNJ. Então, aqui no back-end, por padrão, eu estou sugerindo aqui um localhost porta 8880, poderia ser qualquer outra, e em vez de utilizar esse back-end, eu vou utilizar o back-end do via correio. Mas antes disso, aqui no SSO, URL, a URL do SSO de homologação, o Realm PJE, poderia ser outro Realm também, o Realm o Client ID. Então, essas três informações são essenciais, né? O SSO URL, o Realm e o Client ID. Diferentemente do back-end, que também exige um client secret, o cliente dos front-ends, eles são públicos, então eles não têm um segredo específico. Então, eu vou colocar aqui o webinário front-end, que é um cliente que eu já havia criado para esse webinário, certo? Então, vamos executar o projeto. Como é que a gente sobe uma aplicação Angular? Na linha de comando, você coloca ng-serve. Ng é comando do Angular CLI, né? CLI. Ele está executando aqui usando o Webpack, que é aquele empacotador, né, para aplicações baseadas em Node. Tem que aguardar um pouquinho. Compilou. Então, quando você compila, quando você deu um ng-serve e deu tudo certo, você vem aqui em localhost na porta 4200. Essa é a porta padrão das aplicações Angular. É para ele redirecionar para o SSO. Não, acho que é porque eu já estava logado. Deixa eu ver aqui para eu sair. Deixa eu abrir numa tela localhost 4200. Pronto, ele redirecionou para o SSO. Eu vou logar. Ele entrou, veio para a minha tela de consulta. Essa aqui, como eu disse, é a tela de exemplo, né? Se eu clicar em pesquisar nesse exato momento, ele deu um refresh desnecessário, não sei porquê. Ele vai dar um erro, né? Porque eu não tenho. Está com algum comportamento esquisito. Ó, deu um erro justamente porque meu back-end ele não existe. Eu não sei porque ele está dando um redirect totalmente desnecessário. Ele tem algum tipo de. Não estava se comportando dessa maneira. Deixa eu ver se vai fazer isso agora. Não fez. É algum comportamento estranho com a aba anônima. Então, ele deu um erro, era esperado esse erro, justamente porque o nosso back-end não existe, não tem nada rodando em localhost 8880. Né? Então, eu vou utilizar aqui o nosso via CEP, é uma API pública, certo? Então, aqui nas variáveis de ambiente, em API URL, eu vou colocar via CEP. Ah, não, mas o via CEP dá erro de CORS, né, Thiago? Então, nós não vamos testar com o via CEP, nós vamos testar com a TPU da PDPJ.
Esse aqui é um back-end. Para fins de nosso teste aqui, eu estou apenas pegando uma API pública qualquer, que não exige autenticação, certo? Para a gente poder mostrar o funcionamento do front-end se comunicando com um back-end qualquer. Eu vou utilizar aqui o módulo da PDPJ de TPU, que é um módulo público, ele não precisa de autenticação para você fazer a consulta, certo? E eu vou fazer uma consulta simples por assunto, né? Eu vou fazer, então, deixa eu apontar aqui para TPU. A TPU vai ser o nosso back-end, barra V, barra PI, barra V1. E no nosso consulta service, que é o arquivo que está sendo utilizado no nosso componente, veja, eu tenho um módulo, que eu chamei de tela consulta, e uma página nesse módulo, um componente visual nesse módulo, que eu chamei também de tela consulta, podia ser outra coisa, certo? Então, do módulo, desse único módulo que nós temos aqui, são dois arquivos, o tela consulta módulo, né, que basicamente declara o módulo, e o tela consulta routing módulo, que define a rota ou rotas do seu módulo. Aqui eu só tenho uma rota, que é a rota padrão, né, a rota vazia, que ele mostra o componente tela consulta componente. Eu poderia aqui declarar quantas rotas eu quisesse, né? Então, o único componente, a única tela que esse módulo tem, eu também chamei de tela consulta, que tem três arquivos, como eu já mencionei, o HTML, o SCSS e o TS. O HTML utiliza-se de HTML puro, de, é, de alguns componentes visuais do Angular Material, aqui eu utilizo o MatCard e o input, o Matform Field, e algumas, e aqui, essa diretiva do botão, o Map Raised Button, com a opção de call primária, e para o botão de cancelar, o Map Raised Button com a opção secundária. Se porventura eu estou falando grego, não se preocupa. Isso daqui tem tudo na documentação do Angular Material, como explicando como é que você utiliza os componentes visuais do Angular Material, como é que você personaliza, etc. Isso é bem de praxe, né? Então, eu tenho aqui aquela tela que vocês estão vendo, é esse HTML aqui. Eu tenho na folha de estilo alguns ajustes pequenos, como mandei centralizar algumas coisas e aumentei um pouco o tamanho do campo de consulta. E no back-end da tela, eu tenho um campo filtro, que eu faço binding com aquele input que está aparecendo na tela, um campo lista, que exibe para mim tudo o que porventura vem do back-end, e eu estou chamando, né, estou injetando aqui o meu consulta service, onde ao clicar no botão de pesquisar, que chama o método pesquisar, ele vai e chama o método listar do consulta service, que efetivamente por debaixo dos panos está fazendo uma consulta ao back-end, né? E o método simples aqui de limpar, só para limpar o filtro. Então, isso aqui é o que vocês estão vendo lá. Essa tela que vocês estão vendo aqui são esses três arquivos que eu acabei de mostrar. O que a gente vai fazer agora? Eu vou apontar para o back-end da TPU, essa API pública da TPU, da PDPJ, e vou utilizar esse filtro para poder filtrar assuntos. Quando eu digitar aqui um assunto, clicar em pesquisar, ele vai mostrar para mim a lista de assuntos que vai vir do back-end dessa API da TPU. Então, eu já configurei o arquivo env, que eu mencionei que era essencial configurar, e no consulta service, que faz efetivamente a chamada ao back-end, ele chama aqui, né, env.api url barra consulta, no caso, lá no Swagger, daí a importância do Swagger de uma boa API, né, toda API ter uma documentação, eu preciso ir em público barra consulta barra assuntos. Então, público barra consulta barra assuntos, e ele tem três campos aqui, código, glossário, o nome, eu vou utilizar o nome para pesquisa,
Então, esse é a minha chamada ao back-end, né? Eu vou utilizar a API que eu configurei, barra público, barra consulta, barra assuntos, passando o parâmetro do nome, e com isso, em tese, já é para funcionar. Então, se eu botar aqui um assunto, curto, que eu errei alguma questão aqui na chamada propriamente dita. Ok? Try it out, nome, barra público, barra consulta, barra assuntos, barra público, barra consulta, barra assuntos. Eu não, acho que não tem essa barra aqui, provavelmente. Envie. Não, é para ter sim. HTTPS, Gateway, barra público, barra consulta, consulta, nome. Tentar de novo. Vamos descobrir aqui onde é que nós estamos errando. Aparentemente ele não está gostando do que eu estou mandando para ele. Ó, ele não está, aparentemente o binding que eu fiz com o campo filtro não está funcionando adequadamente, considerando que ele não está atualizando desse ponto filtro com o valor que eu digitei no campo filtro. Então, qual é o erro aqui? Por que que esse binding não está funcionando? Vale igual a filtro. É um erro simples de programação em Angular. Não, mas não precisa ver. Poderia ser isso daqui. Bem, peço ajuda aos universitários. Alguém aí da plateia sabe o que está errado aqui? Ele não está fazendo corretamente o binding entre esse input texto e o meu campo filtro, que está no back-end do front-end. O pessoal aqui da plateia indica o colchete parêntese para fazer o two-way data bind. Mas é que eu estava querendo fazer um. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos botar o. Vamos ver se resolve. Ainda não. Ele acha que eu não estou mandando nada. Esquisito, né? É value mesmo. Essa é a propriedade correta desse input. Uma das possibilidades seria o NG Model também, uma das outras possibilidades indicadas. Dessa maneira. Vamos lá.
E aí tirar o parêntese. Não entendi. Ele indica duas coisas aqui, tirar o parênteses e o input tem que ter um name. Para usar o ngModel, né? Tirar o parêntese também. Mas no exemplo de tese, agora foi. Perfeito. Deu certo. Como a gente fala em programação, evoluiu, o erro é outro, então isso é uma boa novidade. Deu certo com o ngModel. O que que acontece? Aqui no back-end que a gente está utilizando para frente de teste, eu quero criar um model específico para ele. Então, quais são os campos que esse model ele me retorna? Ele é um array do tipo item. E um item tem esses campos aqui. Então, eu vou criar em model, nesse exemplo que a gente está trabalhando, um item, poderia ser assunto, né? Mas tanto faz, item.model com sport, class, item. Então, vai ser pode item do tipo number, pode item by do tipo number, complemento eu não vou mapear, descrição glossário do tipo string, nome do tipo string. Esse é o model. Agora que eu tenho um model, eu posso utilizar uma das vantagens do TypeScript, que é utilizar um tipo fortemente tipado, né? Uma variável fortemente tipada, de tal maneira que aqui no meu consulta service, em vez de retornar um array de n, que é para o TypeScript, a indicação que eu quero qualquer tipo, eu quero somente um array de item, para deixar bem claro o que eu quero que ele retorne. Aqui também eu vou tipar para ficar melhor, né? E no meu HTML eu posso trabalhar com interpolação para que eu exiba, né, o valor daqueles campos. Então, eu estou gravando aqui no meu back-end em lista, que é uma array de item. Então, eu estou varrendo aqui a lista, criando uma variável item, e eu quero exibir o nome e o código. Pode ir. Então, se eu clicar em teste, provavelmente ele não vai encontrar nada. Ah, até tem, ó, testemunha, intérprete, testemunha. Então, eu encontrei aqui alguns assuntos que usam teste. Vou botar furto, pesquisar. Ele já me encontra uma lista de assuntos que tem a palavra furto. Então, como vocês podem ver, foi relativamente fácil, né? O que eu tive que mexer? Uma vez que eu baixei o projeto na minha máquina e eu estou com o meu projeto de referência de front-end da PDPJ da minha máquina. Eu tive que mexer no arquivo env.js para indicar qual é a URL da minha API, do meu back-end, qual a URL do SSO que eu vou estar utilizando e qual é o client ID, né, o ID do meu cliente desse SSO. Uma vez que eu fiz isso, eu já consigo subir a aplicação. Obviamente, nesse caso concreto aqui, eu personalizei ligeiramente o retorno da consulta, né, para adaptar ao path esperado pela nossa API, mas com uma codificação de menos de 10 minutos, a gente já conseguiu fazer uma tela que chama uma API específica. Mas e se essa API fosse autenticada no SSO? Não teria problema. Por causa daquele interceptor que já vem por padrão no projeto, ele já iria incluir o Access Token na requisição, e mesmo se essa API não fosse pública, a requisição iria funcionar naturalmente, que aí poderiam se aplicar outras regras negociais impostas pelo back-end
como, por exemplo, questões de permissão ou de perfil. Mas, bem em resumo, é isso que nós temos com relação ao front-end. Eu vou voltar aqui rapidamente à nossa apresentação, mas nós já estamos nos encaminhando para o final e para as dúvidas. Então, como eu mencionei, o projeto de referência, você faz o git clone, já expliquei a estrutura das pastas do projeto. Essa apresentação ela vai ficar disponível para todos os participantes, né? Aqui eu explico o que é cada uma das pastas, isso eu já falei mais atrás na apresentação. O que você precisa mudar, como eu mencionei, né? Você procura por appname no seu projeto e altera o arquivo env.js. E para que você possa efetivamente subir sua aplicação, você faz primeiro um npm install para instalar as dependências da sua aplicação Angular e depois você faz um ng-serve para efetivamente subir a aplicação, que quando subir dando tudo certo, tiver compilado, ele vai ficar acessível no seu navegador em localhost 2.4200. Para criar uma nova tela, como eu mencionei, né, você vai criar um componente esperto, um Smart Component, que vai ter três arquivos. Você vai criar um model, a menos que você queira utilizar aquele tipo genérico N do TypeScript. Eu não recomendo, o tanto quanto possível é sempre bom você utilizar das vantagens das variáveis fortemente tipadas do TypeScript. E você vai criar um non-service que vai fazer chamadas ao back-end para você, né? Dito tudo isso, a gente já mostrou na prática como é que você cria uma tela e como é que você faz uma chamada ao back-end. Nós, imagine o cenário, você fez a sua aplicação, brincou, teve todas as sprints do seu projeto, desenvolveu um MVP da sua aplicação, você tem algo agora para efetivamente colocar no ar e começar a homologar e de repente até colocar em produção. Como é que isso funciona? Como eu mencionei no primeiro webinário, o deploy das aplicações, tanto os back-ends quanto os front-ends, no ambiente containerizado da PDPJ, é feito de forma automática através de uma pipeline de CI/CD configurada no GitLab do CNJ. Essa é uma parte que vocês não precisam, via de regra, se preocupar. A configuração é feita pelo mentor técnico do CNJ, que vai estar acompanhando o seu projeto. Mas a regra geral é que quando você der um push na branch master do seu projeto, o sistema, o GitLab do CNJ automaticamente vai rodar uma pipeline para colocar em ambiente de homologação o seu projeto. E se você lançar uma tag, ele vai lançar em produção, né? É, o, Mesmo que porventura você precise fazer alguma correção de urgência em algum bug, por exemplo, e você precisa fazer isso para ontem, não há necessidade sequer, uma vez que esteja essa pipeline totalmente configurada, de você sequer, entre aspas, pedir permissão a alguém do CNJ, né? Você poderia simplesmente lançar uma tag de versão de hotfix e a pipeline automaticamente iria subir aquela sua aplicação para o ambiente de produção da PDPJ com a correção do seu bug. A ideia desse tipo de estratégia é justamente diminuir o máximo possível os pontos de gargalo que poderiam existir na sustentação de uma aplicação que venha a ser colocada em produção, principalmente nessa interação entre o CNJ e os tribunais. A gente sabe que sempre quando há necessidade de uma intervenção humana, pode ser que numa situação de emergência isso se torne um problema, daí as vantagens já estão bem conhecidas da utilização de uma pipeline automatizada de deploy. Como eu mencionei, essa parte aqui eu já havia falado bem detalhadamente no último webinário, acho que a gente não precisa se prolongar mais nisso. Estou à disposição para dúvidas, era isso que nós tínhamos para apresentar hoje, brevemente, né? E estamos aqui para responder qualquer dúvida que porventura ainda não tenha sido respondida ao longo da apresentação. Adriano, durante a apresentação ficaram duas dúvidas aqui do Bruno Paz, e se tiverem outras, podem indicar no chat que eu posso ler aqui para a apresentação. A primeira dúvida ainda volta
ao Keycloak e ele pergunta como é que fica a questão da integração dos tokens que são gerados nos front-ends com os tokens do back-end, considerando que a gente tem clientes IDs diferentes. Ele gostaria que você voltasse um pouco a essa questão, e aí é tudo até de outro webinar, mas indicar como é que é feita a checagem desse token lá no back-end. E aí, antes do senhor responder, eu só gostaria de lembrar que eu coloquei aqui no chat o link da playlist da série de webinars anterior, e se eu não me engano, o segundo webinar foi justamente sobre o SSO, e lá tem um detalhamento bem grande acerca do funcionamento do SSO e sua integração com os backends. Exato. O Rodrigo Menezes, que é o nosso arquiteto de soluções e um dos nossos técnicos analistas, né, mais envolvidos com o desenvolvimento do single sign-on adotado pela PDPJ, ele fez um webinar em que ele explica de forma pormenorizada esses aspectos técnicos do SSO e do Keycloak de um modo geral, sendo que, respondendo a pergunta em particular do colega, essa é uma questão transparente. Né? Próprio a própria biblioteca do Spring Boot, né, do Keycloak, específica do Keycloak, que a gente utiliza nos nossos backends, faz essa dança de comunicação com o servidor de single sign-on para obter um access token válido. A gente já fez vários testes nesse sentido, várias aplicações que funcionam dessa maneira e não há nenhum tipo de problema. Né? Então, se você tem um Access Token que é gerado em nome de um cliente, esse Access Token é passado para o back-end e o próprio back-end se responsabiliza de forma transparente para o desenvolvedor, novamente, por causa da biblioteca que já é utilizada do Spring para o Keycloak, né? Ele vai no servidor do single sign-on para validar aquele access token. Então, não é algo que o desenvolvedor precise se preocupar, isso é transparente. Né? O fato de serem clientes diferentes, que um cliente para o back-end e um cliente para o front-end, não gera nenhum tipo de conflito ou incompatibilidade. A rigor, você pode gerar um access token de um cliente e utilizar esse access token para executar requisições autenticadas em aplicativos que se utilizam de outros clientes. Né? Na prática, esse cliente ele serve mais para identificar em nome de quem se gerou o access token, e não para impedir que um access token gerado por outro cliente daquele SSO possa ser utilizado numa aplicação que utiliza-se de outro cliente. Então, não há esse conflito. Né? Então, é uma preocupação que a gente realmente não precisa ter. Tem outras 3 questões aqui, até para o senhor tempo de beber uma água, eu vou tentar respondê-las, e aí eu volto para mais uma para o senhor. Acho que é a quarta e última até agora. Uma mais sobre organização do evento, né? Se vai ter registro de presença, como vai ser a certificação. Vou aproveitar para falar que essa é uma segunda série, ela terá certificação própria, distinta da certificação da primeira série de webinars. A gente tem lá a certificação que deve sair nos próximos dias dos 4 primeiros webinars, com a carga horária somada, e a gente tem mais essas 2 séries desse webinar e da próxima semana, e a verificação de presença se dá pela própria participação aqui na lista de presença do Webex. A gente tira o relatório automaticamente e pela checagem do e-mail a gente consegue gerar a presença, validar a parte de presença e emitir o certificado ao fim do segundo webinar. A segunda pergunta é se existe no plano de capacitação do CNJ a previsão de curso em Angular. O próprio Hudson, gostaria inclusive de agradecer ao Hudson, que tem participado bastante aqui no chat, fazendo algumas perguntas e nos ajudando a responder algumas outras, já indicou um curso gratuito que tem para Angular, mas gostaria de indicar que estamos preparando sim um plano de capacitação nas tecnologias envolvidas da PDPJ, não necessariamente nos projetos, nos códigos e frameworks específicos internos do desenvolvimento da PDPJ, mas dos frameworks que ele utiliza como base. Então, nós estamos preparando um grande plano de capacitação envolvendo Java, Spring Boot, Keycloak, utilização de REST, a parte do Angular para front-end. A
A gente prepara aí, está organizando para o ano que vem um grande plano de capacitação para os tribunais, para as equipes técnicas, nas tecnologias e linguagens base que a PDPJ se utiliza. Uma terceira pergunta que eu posso ajudar a responder, que também foi do Bruno Paz, é se há um projeto ou planejamento de troca das páginas do JCF do PJ Nacional para Angular. E aí eu vou utilizar a própria resposta para o auxílio do Hudson, que ele sugeriu uma resposta que ela está coberta de razão. Com o advento da PDPJ, a gente começa a trabalhar com o conceito de desidratação suave do PJE e desidratação responsável, não uma troca de arquitetura completa, inviável do PJE. Então, à medida que os novos serviços forem sendo criados ou substituindo serviços atuais do PJE, esse próprio mecanismo vai se dar a curto, médio e longo prazo, à medida que a gente for criando microserviços, disponibilizando e desidratando o PJE. E aí tem uma quarta pergunta que eu confesso que eu não teria capacidade para responder e gostaria de passar, que é do Luiz Cláudio, para o doutor Adriano, que é a questão da parte de segurança do projeto. Se houve uma carga de testes com ferramentas de avaliação de vulnerabilidades, como o OASP, ZAP ou outras. Então, eu confesso que não tenho certeza, porque essa parte de segurança está sob a responsabilidade de uma outra parte da equipe. Em particular, nós havíamos feito, já havíamos rodado algumas aplicações, eu não lembro agora de qual o nome exatamente, para esse tipo de análise em outros sistemas, e não em particular ao projeto de referência para a front-end, por exemplo. Mas, e com relação ao teste de carga, de desempenho, isso sim, eu me recordo com certeza que muito recentemente os colegas que trabalham no projeto pelo PNUD, nos projetos da PDPJ, fizeram vários testes de carga e desempenho nas aplicações. Os gargalos que a gente encontrou, a gente já conseguiu identificar e resolver. Mas, de um modo geral, eu confesso que eu tenho pouca preocupação. Não é que eu tenha zero de preocupação, porque com relação à segurança da informação, a gente sempre tem que ter um excesso de zelo, né? Um zelo bem maior do que o normal para as questões ordinárias. Mas como nós estamos trabalhando com uma ferramenta open source, que é o Keycloak, que se utiliza de protocolos abertos e conhecidos por todos, como é no caso do OAuth 2 ou do OpenID Connect, eu fico relativamente tranquilo, porque eu sei que toda essas questões envolvendo eventuais aspectos de segurança já foram, de certa maneira, tratados pelas bibliotecas que são utilizadas, são bibliotecas, digamos assim, do estado da arte, do que é utilizado no mercado, né? A biblioteca do Spring para o Keycloak, a biblioteca TypeScript para o Keycloak retirada do próprio site do Keycloak, que é essa que a gente utiliza no nosso projeto de referência do front-end. Então, eu não perco muito o sono nesse aspecto, né? Mas, obviamente, que no espírito colaborativo que informa o desenvolvimento de todas as soluções, inclusive os projetos de referência implementados pelo próprio CNJ, se porventura, e esses códigos estão abertos para os desenvolvedores de todos os tribunais brasileiros, tanto do back-end quanto de front-end, se porventura, né, for encontrado algum ponto que possa potencialmente representar algo de vulnerabilidade de segurança, eu confesso que estou contando com os senhores e senhoras, né, para nos auxiliar também, né? Inclusive, isso me deixa até bastante confortável e com a sensação de segurança até extra, porque eu sei que o código que foi desenvolvido pela equipe do CNJ, né, vai ser colocado a crivo dos técnicos e técnicas que estão nos diversos 90, né, 92, 91 tribunais brasileiros, que são todos com nível de qualificação bastante elevado. Então, eu sei que estaremos em boas mãos, estando podendo contar com o apoio da comunidade. A gente já está com
o nosso horário é meio que esgotado, mas eu gostaria de deixar mais duas perguntas, para ver se a gente encerra o ciclo. A primeira é em relação a... O projeto de referência hoje está utilizando-se do Angular 7 e como é que está o planejamento do CNJ para avanço e evolução para novas versões do Angular, como é que a gente está tratando esse processo de manutenção de bibliotecas base atualizadas. E a segunda, que também faz referência ao webinar que a gente tratou do back-end, é uma pergunta recorrente, se é possível utilizar outras bibliotecas além do Material, do Angular, como, por exemplo, o PrimeNG, para desenvolvimento do front-end específico, do projeto específico. Acho que isso foi tratado também lá no back-end, no que trata Java, PHP, Spring Boot ou outras tecnologias, e aqui no front-end também não foge o PrimeNG, em outra linha, talvez não o Angular, mas o React, outras tecnologias de front-end e outras tecnologias de layout também, outros padrões de layout para o desenvolvimento. Como é que o CNJ está vendo isso? Com relação a a possibilidade de utilizar outras bibliotecas de componentes, como eu mencionei, tudo isso que nós estamos apresentando nesses webinários, principalmente nos últimos dois, este e o anterior, dizem respeito a recomendações, né, e sugestões de implementação feitas pelo CNJ, tendo como objetivo manter o máximo de padronização possível entre as diversas aplicações que vão ser desenvolvidas e considerando, eventualmente, no futuro, a necessidade da equipe do CNJ dar sustentação, de tal maneira que a gente sempre sugere a utilização de tecnologias que a equipe tem um nível de skill mais elevado. Mas, num caso concreto, havendo uma justificativa, nada impede que se utilizem outras bibliotecas. Eu diria até que, no caso em particular da utilização, da substituição de componentes visuais do Material para o PrimeNG, por exemplo, em tese, o pouco que eu tenho de conhecimento dessas duas bibliotecas, teria um impacto relativamente pequeno para um desenvolvedor que já domine o Angular. Né? Um desenvolvedor que já tenha familiaridade com o Angular, muito provavelmente não sentiria dificuldade elevada na transição de uma biblioteca para a outra. De toda sorte, o framework do Ikit, ele próprio já sugere a utilização do Angular Material, daí que fica essa nossa recomendação. Com relação à versão do Java, eu confesso que eu não me recordo, Né? perdão, do Java não, do Angular, né? Eu acredito que essa informação conste do package JSON do projeto, não tenho certeza. A gente está usando aqui o Angular 11, acho que é isso. Tá aqui, versão 11 do Angular. Eu não me recordo de cabeça qual é a versão mais recente. Mas a pergunta foi com relação ao Angular 7, a gente está utilizando o Angular 11. E ainda assim, como a gente está trabalhando com um projeto de referência, a gente tem a equipe de arquitetura que está sempre preocupada em revisitar os projetos de referência, tanto de back-end como de front-end, para manutenção de versionamento. E isso aconteceu também, foi um dos questionamentos apresentados no de back-end, apresentaram algumas bibliotecas que estavam em vias de depreciação, e a gente está nesse round contínuo, né, de retratar e revisitar as bibliotecas, as dependências, os pacotes, até para pensar em estabilidade, segurança, para que saiam novas versões do projeto, sempre disponíveis e sempre atualizadas. Exatamente, não, todos nós sabemos, né, que não existe solução de informática pronta e acabada, que o máximo que você vai ter é uma versão que já foi depreciada, isso que não vai receber mais atualizações, né? Então, é natural que todos esses projetos que foram exibidos e respondendo, acho que uma das perguntas que foram feitas, a equipe do CNJ está sempre trabalhando para manter o mais atualizado possível as bibliotecas e frameworks e versão de frameworks que são utilizados nos projetos mantidos aqui pelo CNJ. Obviamente que às vezes a gente não consegue estar com necessariamente a última versão mais atualizada, mas geralmente está ali bem próximo, né? O colega aqui respondeu no chat, a última versão estável do Angular é a 12, a gente está trabalhando com a 11,
E no back-end, o Spring Boot, a gente está trabalhando com a versão 2 ponto alguma coisa, 2.3, eu acho. Então, a gente não está assim tão atrás. Acho que é isso, doutor Adriano. A gente conseguiu cobrir, a gente já está 6 minutos atrasados da previsão inicial de término. E acho que a gente pode encerrar. Maravilha. Eu agradeço demais a presença de todos e todas. Espero que tenha sido uma apresentação útil, né, para os colegas, que possam ter conseguido entender melhor a visão do CNJ com relação ao desenvolvimento em front-ends, possam ter facilitado para algumas equipes que, porventura, já estejam trabalhando em algum projeto em particular, já tenha aberto aí, facilitado o caminho, né, para que esse momento inicial de qualquer projeto é sempre o mais difícil, as dúvidas são sempre maiores, e a ideia hoje foi justamente de tentar tirar essas dúvidas mais comuns no desenvolvimento de um novo front-end para a PDPJ, para que as equipes que estejam trabalhando em projetos da PDPJ possam já ir direto ao ponto, né? Já possam ir diretamente para o desenvolvimento das telas, da implementação das regras negociais daquela aplicação em particular que eles estejam trabalhando, sem que haja uma curva de aprendizagem muito elevada. Então, obrigado a todos, um ótimo fim de sexta-feira, um ótimo fim de semana, que já se avizinha, amanhã já é sábado, e peço a todos e todas que possam participar, estejam semana que vem conosco no próximo webinário dessa série, onde nós vamos tratar da integração dos serviços de processo eletrônico com a PDPJ, com foco no PJE. Né? O Tiago Vieira será o nosso apresentador do próximo webinário, onde nós vamos tratar desse tema que eu acho que muita gente está ansioso para ter algum contato, que é, poxa, eu estou aqui com o meu PROC, ProJude, TEMES, enfim, com o meu sistema de processo eletrônico, o que é que eu preciso fazer para o meu sistema conversar com a PDPJ, estar aderente à PDPJ? Esse vai ser o tópico que nós vamos tratar no próximo webinário. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.